Glória a Deus, graça e paz. Eu venho nessa hora trazer uma palavra, como Deus ministrou nesse dia. Mas antes eu quero agradecer a cada um que tem compartilhado as ministrações da palavra do Senhor através dos meus vídeos para outras pessoas. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra se encontra lá em Êxodo 20, versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa passagem aqui se encontra em Êxodo 20, é uma passagem onde o próprio Deus fala para Moisés e em cima dessa passagem o título está os 10 mandamentos. 10 mandamentos ao qual o Senhor escreveu com o próprio dedo na tábua de pedra quando Moisés estava no Monte Sinai e o povo estava aguardando ele embaixo. E entendo que pela tão importância que foi o próprio Deus com o dedo dele escrevendo na tábua de pedra, é tão importante essas leis. Mandamentos são leis, preceitos, regras, a qual foi direcionado por Deus através de Moisés para o povo, para que o povo viesse a obedecer e, mediante essa obediência, viver uma vida longe do pecado, longe da desgraça, longe de uma vida de miserável, de uma vida totalmente desregrada. Então, mandamentos são leis, preceitos de Deus para um povo, para que venha ter uma vida liberta do pecado, para que venha ter uma vida reta. Então, nessa lei, uma dessas leis, Deus ele escreve: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus aqui ele está dizendo: não farás imagem de esculturas, nem naquilo que você acha que existe no céu, nem naquilo que tem na terra e nem o que está debaixo. Então Deus está falando: nada daquilo que é espiritual não tem que ter imagem, nada daquilo que é material tem que ter imagem, nada daquilo que está dentro do mar tem que ter imagem. Não devemos adorar nada disso, nenhuma dessas coisas. Não te encurvarás a elas, nem te servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então esse ato de idolatria, esse ato de se encurvar, de servir essas imagens, é um ato que vem aborrecer a Deus. Esse ato aborrece ao Deus, porque Deus ele não quer que a gente venha encurvar-se a imagem, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Nós devemos adorar somente a Deus através da nossa vida, através dos nossos atos, na obediência da palavra. Então, então ele visita até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque até a terceira e quarta geração fica fácil de mapear. Terceira e quarta geração, quem tem bisavô é uma geração, avô é a segunda geração, pai é a terceira, e a pessoa em si, o filho, é a quarta geração. Então, da primeira, que é o bisavô, até a quarta geração, que é o bisneto, fica fácil, porque tem muitos ainda família que tem o bisavô, bisavó,
Então fica fácil de mapear, de saber se realmente aquelas pessoas adoraram o Senhor, curvaram, se dobraram o joelho diante de mais, servir as imagens, fizeram algo referente a isso, semelhante a isso. Então, por que visitar? Porque Deus, ele visita para poder desfazer, para poder cancelar, para poder, através dessa pessoa que Deus está levantando, e pode ser, e é eu e você que está ouvindo, para poder desfazer esses trabalhos que foi feito dos antepassados, entendeu? Então, e ele fala que faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os mandamentos. Então, aquele que ama o Senhor e guarda os mandamentos tem milhares e milhares de misericórdia, tem misericórdia, tem uma vida próspera. Deus tem misericórdia. Então Deus, ele quer que visitar a nossa vida, a vida do nosso antepassado através de nós, para que possamos cancelar, para que possamos confessar os erros dos nossos pais, os nossos erros também, que gera uma consequência para os nossos filhos e nossos descendentes, se a gente não cancelar, para que a gente possa ter nele uma vida próspera, uma vida sem destruição, sem prejuízo na nossa vida, na nossa casa. Por quê? Porque a idolatria, ela faz isso, ela vem e destrói. Quem dobra seu joelho diante dessa imagem, das imagens da que é idólatra, e coloca imagens, coloca fotos, serve essas coisas, eles estão desobedecendo a lei. E a lei do Senhor diz que não é para se curvar nem servir a isso. Então é interessante que Deus, ele é tão zeloso, que ele se preocupa tanto com a nossa vida, que ele mesmo escreveu essa lei para que a gente venha meditar, venha compreender. Então ele dá uma advertência: não curvarás, não servirás, porque ele é um Deus zeloso e ele visita a maldade. Então, quando a gente faz isso, é uma maldade, isso é uma coisa que aborrece a Deus, porque Deus, ele não quer que a gente sirva a imagens, ou se curva, ou faça imagens semelhantes a essas coisas, porque Deus, ele é único, ele é espírito, entendeu? E ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a gente faz isso, a gente está tirando a glória, o direito de adoração a Deus para a imagens semelhantes a coisas desta terra, a coisas espirituais que não é Deus. Entendeu? Deus, ele não quer que a gente adore imagem, ele quer que a gente adore ele em espírito e verdade. Entendeu? Então, porque idolatria é um pecado, idolatria é uma desobediência à palavra de Deus. Entendeu? Porque o que é idolatria? Idolatria é culto que se presta a ídolos. Quaisquer práticas de adoração a ídolos, seja religioso ou não, seja dentro da igreja ou não, isso é pecado, isso é idolatria. Então, sendo você dentro da igreja, onde tem imagens, ou você não sendo da igreja, não sendo religioso, mas também está dobrando os joelhos a imagens, isso é pecado, isso está aborrecendo a Deus. Então, pessoas que cultuam, que admiram exageradamente, ou que amam intensamente, são aquelas pessoas que colocam o amor exageradamente naquilo, no objeto, na imagem, na pessoa, no dinheiro, no emprego. Então, quando você coloca amor excessivo, você automaticamente está fazendo aquilo que você está amando, está colocando como um ídolo no teu coração, entendeu? Coloca pessoas, emprego,
passatempo, dinheiro ou bens materiais acima de Deus é idolatria. Deus, ele é único. Deus, ele só devemos adorar a ele, porque a essência de adorador ele deu para que a gente venha adorar ele, entendeu? Ele nos deu, ele nos fez com a essência de adorador para adorar a ele. Então, quando a gente não adora a Deus, a gente está pecando, a gente está tirando o direito de Deus ser adorado e colocando em coisas que não tem, que se ferruja, que se estraga. Então Deus, ele não se agrada. Tem vários tipos de adoração, não é só imagem. Em Êxodo 32 tem um exemplo de imagem que é o próprio, quando Moisés estava 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, passando tempo com Deus e ouvindo tudo aquilo que Deus tem para falar, e uma dessas coisas foi os 10 mandamentos. O povo estava lá embaixo impaciente pelo tempo que estava esperando, e começa a falar no ouvido de Arão para que desse um Deus a eles. Então Arão, sendo induzido pelo povo, começa a pedir joias, começa a pedir enfeites, e derrete, faz uma fundição de ouro, um bezerro de ouro, e fala para o povo que aquele bezerro, aquela imagem é que tirou eles do Egito. Então eles começam a adorar, começam a dobrar joelho, a servir aquelas imagens, fazem festa. Então eles começam a tirar a glória daquele que realmente tirou com a mão forte do Egito e passa para colocar numa coisa que foi feita pela mão deles mesmos. Então isso é idolatria. Tem a idolatria emocional, são aqueles homens que adoram com o coração, aquelas pessoas que adoram com o coração, coloca ídolos no teu coração e coloca exageradamente um amor tão grande em pessoas, que coloca aquela pessoa como seu ídolo, coloca aquele pingente como seu ídolo, coloca aquela planta na porta como seu ídolo, coloca aquela figa, aquelas coisas de simpatia como seu ídolo, achando que aquilo vai te proteger. Então tira a glória de Deus e coloca em objetos, coloca em pessoas, em filhos. Ama tanto o filho ao ponto de adorar ele, entendeu? Vive só para ele, vive só para o marido, coloca o marido acima de Deus, coloca o filho acima de Deus, coloca a parentela acima de Deus, a tia, até a si mesmo acima de Deus. Precisa ser tão adorado que quando não é, se frustra, sofre, chora, fica ansiosa, tem depressão. Então isso é idolatria, isso entristece a Deus. Isso entristece o Senhor. E Deus, ele, quando a gente faz isso, por que as pessoas, quando faz isso, ficam mal? Por quê? Porque há uma legalidade, isso é uma legalidade no mundo espiritual, onde abre portas espirituais para as trevas, e espíritos demoníacos de luxúria, de engano, entram e atuam na vida da pessoa, começa a destruir a vida da pessoa, a vida da pessoa, aí começa a tocar nas áreas, aí começa a tocar na área financeira, profissional, familiar, saúde, ministerial, mental, intelectual, começa a mexer em todas as áreas. Então aí o filho que não fumava começa a fumar, o filho que não se prostituía, não era profano, começa a ser, ou a própria pessoa começa a ter essas atitudes, a pessoa começa a tem até uma vida financeira com dinheiro, mas o dinheiro acaba logo porque tem que gastar com remédio, porque a vida da saúde está totalmente enferma, tem doenças que não são curadas, e são doenças espirituais, porque abriu portas para o mundo espiritual, onde espírito de enfermidade está alojado na saúde da pessoa e não sai, e não vai ser remédio,
não vai ser remédio que vai curar aquela doença. A vida sentimental da pessoa está totalmente destruída, porque a pessoa abriu portas para que espíritos que atuam no emocional, coloca depressão, ansiedade, está ali alojado pela legalidade que foi aberta pela idolatria. Então não vai ser psicólogo, psiquiatra, remédio que vai curar. Muitas das vezes é espiritual, são demônios que estão enraizados na vida da pessoa pela legalidade. São pessoas que estão com a família totalmente destruída, os filhos estão longe, o marido está adulterando, a esposa está adulterando, não tem felicidade no casamento, não tem felicidade na família, só vive em briga, confusão, gritaria, não tem paz, não dorme em paz. Então são espíritos de contenda, são espíritos, porque o inimigo, quando entra, abre a idolatria, ele abre uma porta tão grande que não só entra só uma espécie de demônio, entra várias espécies de demônio, cada um com uma função de atuar nas áreas da pessoa. Então a pessoa, além da enfermidade, o casamento destruído, família destruída, o emocional totalmente destruído, então Satanás ele vem e destrói tudo pela essa brecha, pela essa legalidade. Então a idolatria é isso. Então famílias que têm esse histórico de idolatria na geração, dentro de casa, na família, isso é uma porta tão grande que gerações futuras são impactadas. Por isso que Deus fala aqui que ele visita até a terceira e quarta geração. Por que Deus ele visita? Porque Deus ele quer levantar pessoas que realmente obedecem, que realmente entendam isso, que precisa se converter, precisa compreender e através dessa geração cancelar todas as gerações passadas, confessar os pecados dos pais, para que essa legalidade seja fechada, para que esses demônios sejam expulsos, para que a vida de prosperidade e abundante venha para essa família de volta, para essa geração de volta. Então quando não tem quem se levante, Deus ele vai e procura nas outras gerações. Aí vem, então se até a primeira não tem quem se levante na primeira, não tem como quem se levante na segunda, na terceira e na quarta, aí volta de novo. É um ciclo, aí tem que visita, mas aí vai, aí dependendo da quantidade, tem situações que pessoas estão o Satanás, o demônio, a idolatria está há 350 anos ou 400 anos naquela família, de geração em geração. Por quê? Porque Deus ele quer tenta levantar a pessoa, mas a pessoa não quer. As pessoas não querem se levantar e se posicionar para ser usado por Deus para desfazer isso. Entendeu? Então essa é a idolatria, essa é o que ela faz. Ela engana o espírito de demônio, engana para poder fazer com que a pessoa continue nessa cegueira. Ela traz cegueira, ela traz mentira, confusão, contenda, entendeu? Ela traz um engano que a pessoa na família pode até ter se casado, mas os filhos não casam, os netos não se prostituem. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você que pelo poder do nome de Jesus, essa engano, essa cegueira vai cair por terra, e o Senhor vai estar libertando todos vocês, se vocês permitirem que a verdade, que é a palavra de Deus, entre no teu coração e te dê paz, e traga luz, e você venha confessar todos os pecados dos teus antepassados, e venha se libertar também dos seus pecados, para ter uma vida de abundância, em nome de Jesus. Essa é a ação da idolatria, e neste dia eu profetizo, seja aleluia, através do confessamento, do teu confessar e das tuas atitudes de coerente diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, aceita Jesus e confessa os seus pecados, os pecados dos teus antepassados, e você vai viver uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e Deus venha fazer grandes coisas na tua vida, não só hoje, mas todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor responde sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.